Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação BBAS3 do nosso querido Banco do Brasil. E por que iremos fazer um vídeo sobre ela? Exatamente porque, para quem não sabe, hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de quê? Dia de vídeo extra. E no vídeo extra da semana a gente faz o vídeo sobre um ativo que ficou primeiro colocado 2 semanas atrás. Você vê aqui nessa linha aqui e vê qual ativo que teve mais views. Quem teve mais views? Vale ganhou aqui com 629 views. E a Vale é o quê? Uma ação. Então a gente faz um vídeo, uma ação. E como o BBAS estava na minha lista de fazer vídeo, então está aqui nesse vídeo extra da semana na quinta-feira. Então vem comigo, vem. E agora a gente vai começar com o conteúdo pago que eu trago de graça para você, o preço justo, segundo a fórmula de Benjamin Graham. Preço justo da ação BBAS3 do Banco do Brasil é R$ 119,98, praticamente R$ 120. E o preço atual dela é R$ 48,27. Logo, ela possui um potencial de rentabilidade fantástico de 148,56%, mostrando, segundo esse método aqui, esse indicador de valuation, que está muito barata a ação do Banco do Brasil, apesar de ter gente que discorda. E lembrando que aqui, meus amigos, a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhuma ação, FIAGRO Fundo Imobiliário. Você vai pegar essas informações, esses números que estou te passando, estudar melhor e aí sim você vai decidir se compra ou não a ação do Banco do Brasil. Outro conteúdo que é pago, que eu trago de graça para você diretamente do Investidor 10 é o preço teto segundo método Décio Bazin. Se você gosta desse tipo de conteúdo pago e quer que eu mantenha ele aqui, me ajude, meu amigo, com views. Se você puder, deixe seu comentário, deixe seu like para a gente conseguir expandir, espalhar esse vídeo para mais pessoas e conseguirmos bater a meta do YouTube para com ele começar a nos pagar e a gente conseguir renovar aqui o Investidor 10 Pro e o Status Invest, o modo Forecast. Então, segundo o Investidor 10, o preço teto da ação do Banco do Brasil é R$ 45,53. Ou seja, ela tem um potencial de rentabilidade negativo de 5,67%. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma ação que tem um bom dividend yield ficar com o preço teto abaixo do preço da ação dela. Isso é interessante saber disso. Ou seja, ele está dizendo que, segundo o método aqui, o preço dela está alto em relação ao dividend yield que ela está distribuindo. Logo, se você pensa em dividend yield, não seria um bom momento de comprar. Teria que esperar que a ação perdesse valor ou esperar que ela comece a pagar mais dividendos. Esse ano já foram anunciados no começo do ano 8 datas de pagamento. Ainda faltam mais uns 4 pagamentos. Pode ser que no fim do ano o dividendo distribuído aumente o suficiente para esse preço teto passar a compensar. Esse método está dizendo que você não deve comprar a ação se você quiser uma distribuição de dividendos boas em relação ao preço da ação. O interessante é a gente ver que nos últimos 5 anos o dividend yield médio dela é 6,83, ou seja, está acima do valor do Décio Bazin. O Décio Bazin exige 6% em média nos últimos 5 anos e aqui está 6,83. Normalmente, quando esse valor aqui está acima de 6, o preço teto da ação fica bem acima do valor atual da ação, mas não aconteceu isso no caso do Banco do Brasil. Normalmente isso é uma exceção, viu? Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês aqui do Investidor 10 é o checklist do Investidor Buy and Hold, que não fala na realidade da ação BBAS3 e sim do Banco do Brasil, da empresa Banco do Brasil. E ela é uma empresa 90 de 100. O único problema dela, que nunca vai ser tirado dela, digamos assim, é porque a empresa já deu prejuízo. E a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. Como ela deu prejuízo, esse item do checklist nunca vai ser checado. Mas os outros 9 itens estão ok. E isso mostra que a empresa é uma empresa muito boa para você tê-la na sua carteira. E aqui a gente vê que 10 anos atrás, o Banco do Brasil deu prejuízo de 1,58 bilhão. A partir de lá, até hoje, ela só dá lucro, só dá lucro, só dá lucro. Vindo agora para o site do Status Invest, a gente vê que o valor da ação é aquele que a gente já falou. Nas últimas 52 semanas ele bateu uma mínima de R$ 29,82, ou seja, bem baixo mesmo, abaixo de 30, e agora ela está custando quase 50, ela já passou de 50 na realidade, mas ela teve uma retração nos últimos dias e uma máxima de R$ 52, tá aqui, ó. A máxima dela foi R$ 52. Então você vê que ela perdeu um valorzinho nos últimos dias. E o dividend yield dela tá 9,34 no momento, e mesmo assim com tudo isso, a gente vê que ele teve uma boa valorização de quase 52%. Aqui a gente vê que, ó, que no ano passado ela estava trabalhando numa faixa muito baixa, né? Olha aqui, a mínima foi bem aqui, no dia 14 de dezembro. Exatamente depois da eleição, o pessoal achou que o Banco do Brasil ia se acabar e acabou não acontecendo isso. Da mínima para a máxima, teve uma valorização de 74%. Se alguém pegou pensando em fazer swing trade, ganhou um bom dinheiro aqui, porque 74% é um aumento estúpido, né? Agora a gente vai para mais um conteúdo pago que eu trago de graça para vocês, meus amigos. Aqui é o modo Forecast, o modo previsão, que é o modo pago. E se você quer isso aqui
renove isso aqui, me ajude, meu amigo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário aqui para esse vídeo ser distribuído para mais e mais pessoas e a gente conseguir começar a receber do YouTube para fazer a renovação aqui do modo forecast. Então a gente tem 15 analistas que analisam aqui a ação BBAS3 do Banco do Brasil e eles analisaram recentemente, ou seja, cerca de 2 semanas atrás. E desses 15 analistas, 12 disseram para comprar forte. Comprar forte aqui, meu amigo, essa ação tá muito boa, tá muito barata, compre logo, meu amigo. E 3 mais pessimistas, eles disseram para aguardar. Aguardar aquilo, é a mesma coisa que manter, ou seja, se você tem, você nem é para comprar, nem é para vender. Se você não tem, não é para comprar. Mas como você vê, a grande maioria diz que é para você comprar forte, ou seja, na média, na visão dos analistas em média, eles estão indicando compra forte dessa ação. O preço mínimo atual, segundo eles, é R$47, e como o preço dela tá R$48,27, ou seja, ela tá praticamente no preço mínimo. E o preço-alvo deles é R$60 praticamente, R$59,87, ou seja, ela tá cerca de 20% abaixo do preço-alvo. E muito abaixo também do preço máximo que eles consideram, que é R$81. Você vê que a liquidez diária dela é estúpida, 556.471.000, ou seja, é muito fácil vender e comprar ações do Banco do Brasil em grandes quantidades. E agora a gente vai passar para mais indicadores aqui do BBAS3. Como a gente já mostrou o dividend yield, a gente vai mostrar só a partir do P sobre L, que tá 4,30, meus amigos. Esse indicador indica, tá muito bom, indicando mais uma vez que a ação tá barata, porque isso aqui quer dizer o quê? Se o Banco do Brasil resolvesse dar um payout de 100% para os seus acionistas, ou seja, distribuir todo o lucro líquido recebido pelo banco, em cerca de 4 anos e meio, você teria todo o investimento que você fez no banco de volta para você. Isso aqui é um número muito bom para um banco tão bom quanto o Banco do Brasil. E o P sobre VP está apenas 0,85, ou seja, indica que a ação está com 15% de desconto, que também é um número muito bom para um banco tão bom como o Banco do Brasil. O EV sobre EBITDA também está muito bom, que o ideal e considerado barato é se tiver abaixo de 10, ele está apenas 3,25. Esses indicadores de endividamento nunca são mostrados no caso de bancos, por isso que aqui eles ficam zerados. A margem líquida dele não está muito alta, mas está interessante, razoável, 12,67. O ROI está bom, 19,71. Para mim é praticamente no limite do bom, apesar de muita gente considerar bom o ROI a partir de 10. Eu considero a partir de 20. 19,71 para mim tá um ROI bom. E agora a gente vai passar para o mapa de calor aqui. Esse mapa de calor, a gente vai ver que vai sofrer modificações. Por quê? Porque aqui a gente tem todos os anos de 2007 até o momento atual. E aqui o banco pagava várias vezes no ano, mas agora ele diminuiu a quantidade de pagamentos, mas tem uma quantidade de anúncios mais alta. Esse ano ele tem 8 datas de anúncio, mas várias datas dessas, os pagamentos são feitos no mesmo mês. Tipo, 2 anúncios, mas os pagamentos são feitos no próprio mês. Por exemplo, esses aqui que a gente tá vendo, março e junho, foram 4 pagamentos, foram 4 anúncios, tudo pago no mesmo mês. Aí ele mostra, parece até que diminuiu a quantidade de pagamentos, mas não é porque ele tá concentrado. São 2 anúncios que foram feitos o pagamento em março, 2 anúncios que o pagamento foi feito em junho, e devem ter mais 2, eu acredito que sejam aqui, em setembro e em dezembro. São 8 anúncios, já tiveram 4, vão ter mais 4, ou seja, deve ser 2 para pagar em setembro e 2 para pagar em dezembro, provavelmente. Bem que eu me lembro que tem um que já foi anunciado, que vai ser o pagamento, se eu não me engano, só no ano que vem. Tem esse detalhe também. Mas eu creio que vão ser feitos pelo menos mais 2 pagamentos. E para fechar com chave de ouro esse nosso vídeo, eu vou fazer uma comparação aqui do Banco do Brasil com os 3 maiores bancos do Brasil, fora o Banco do Brasil, que no caso o Itaú, Santander e o Bradesco. Eu peguei todas as ações ordinárias dos 3 para fazer uma comparação, para não ficar com nenhuma diferença. Então, olhe, comparando esses principais índices aqui no site do Status Invest, que eu considerei dividend yield, P sobre L, P sobre VP, EV sobre EBITDA, margem EBITDA, margem EBIT, margem líquida, ROI, KGR de receita e KGR de lucros, a gente vê que o Banco do Brasil ficou em primeiro lugar, disparado, meus amigos, com 8 medalhas de ouro e 1 de bronze. Atrás dele ficou o Itaú na segunda posição com 2 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze, o Santander 0 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze, e em último lugar disparado o Bradesco com 0 de ouro, 1 de prata e 4 de bronze. Você vê que os números do Banco do Brasil são muito melhores que a maioria. Olha aqui, o dividend yield atual 9,34, e é muito importante que esse dividend yield atual é 9,34, porque a gente sabe que, como eu falei, os dividendos distribuídos estão bons atualmente, a ação tá cara e mesmo assim o dividendo dele tá 9,34, ou seja, tá muito melhor do que nos anos anteriores, que nos anos anteriores teve aquele detalhe, o dividend yield tava mais ou menos, tava interessante, mas era em relação um valor da ação muito mais barato, ou seja, o dividendo na prática tava sendo muito mais baixo, agora tá muito melhor, porque isso aqui é em relação ao valor atual da ação. A gente vê que em relação a ele, todos os outros bancos estão com dividendos bem mais
mais baixo, mas todos na faixa do Bazin, né? Na faixa de 6%. O P sobre L dele também, como eu falei, ele tá muito barato, é o melhor entre os três, é cerca da metade dos demais. O P sobre VP dele tá abaixo de 1, apesar do Santander e o Bradesco estarem abaixo de 1 também, estão bem próximo de 1. O Itaú já é o mais caro de todos. Em relação à margem líquida, a melhor também é a do Banco do Brasil, mas está bem próximo do Santander. O ROI dele também é o melhor. O crescimento dos lucros dele está muito melhor do que os demais. A única coisa que ele está perdendo pro Itaú, no caso, é exatamente o crescimento das receitas nos últimos 5 anos. Isso é nos últimos 5 anos, é na média dos últimos 5 anos. Pode ser até que nesse ano ele seja maior do que Itaú, mas na média dos últimos 5 anos o Itaú tá melhor. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e...